todas e todos. É com muita alegria e satisfação que a Comissão da Diversidade Sexual da OAB de Minas abre esse evento para discutirmos a situação de população LGBT em situação de cárcere. A gente tem hoje aqui a presença da doutora Maria Aparecida Consentino, que é juíza da Vara de Violência Doméstica, a doutora Bárbara Isadora Nardi, que é juíza da Vara de Execuções Penais, a doutora Idelma, que é advogada na área criminal e vai fazer a mediação, e, é claro, a doutora Emília, que é a vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, com quem eu tenho a alegria de dividir aí a presidência, e temos feito um trabalho na Comissão da Diversidade Sexual no sentido de discutir as questões que envolvem os direitos da minoria LGBT. Temos pegado algumas denúncias, temos recebido várias denúncias e dado encaminhamento a essas denúncias, infelizmente, muitos casos de homofobia e transfobia que nos chegam aí todos os dias, e particularmente a questão carcerária. Já há algum tempo a comissão, desde essa atual gestão, tem sido chamada e tem feito já um trabalho junto à população LGBT em situação de cárcere. A doutora Emília e a doutora Idelma, inclusive, já estiveram no ano passado diretamente envolvidas nessa questão. Eu estava fora do país nessa época. Então, hoje a gente tem a alegria de ter a presença de duas magistradas que têm feito trabalhos excepcionais de garantia de direitos, de cumprimento da Constituição, da Lei de Execuções Penais, mas mais do que isso, de humanização e, enfim, dentro das possibilidades do que é possível ser feito com os recursos que existem, de humanização e ressocialização dessa população que é tão invisibilizada e também violentada de várias formas, também dentro dos presídios. Para a gente poder começar, eu vou dar a palavra, então, à doutora Maria Aparecida Consentino, para que ela possa, então, fazer a sua exposição, e logo em seguida a gente vai ouvir, então, a doutora Bárbara, e mais uma vez agradecendo a presença de ambas, que para nós é uma alegria muito grande tê-las aqui. Obrigado. Então, a palavra está com a doutora Maria Aparecida. Boa noite, Alexandre, doutor Alexandre, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, doutora Emília, doutora Idelma, sempre carinhosa, atenciosa comigo, me fez esse convite. A doutora Bárbara, né, que já é reconhecida dentro do nosso judiciário mineiro como uma juíza dedicada e preocupada com essa causa. Eu, especificamente, eu conversei com a Idelma e eu não tenho tanta autoridade para estar falando sobre o sistema carcerário, apesar de ser juíza há 22 anos, desempenhado numa vara inicial, comarca de Rio Preto, instalado, sempre preocupada em fazer realmente valer e a execução, a lei de execução penal, respeitando os direitos e garantias, a dignidade da pessoa humana, então aplicando a lei mais próxima possível à lei de execução penal dentro do sistema penitenciário. Fiz uma instalação na época, isso tem muitos anos, no início da carreira, eu sou juíza há 22 anos, numa comarca chamada Rio Preto, instalamos lá a PAC, e conversei com a doutora Idelma, que a minha temática eu traria mais a questão de gênero, né? Que eu tenho certeza que a doutora Bárbara vai trazer com bastante maestria a questão da população LGBTI+, e a questão da desigualdade de gênero dentro do sistema penitenciário, que nós sabemos bem, né, que essa desigualdade de gênero reverbera muito acentuadamente dentro do sistema penitenciário. Bom, eu me apresentar, sou juíza há 22 anos, como eu falei, e há 5 anos eu estou dentro da área da violência doméstica. Assumir essa vara realmente, como eu sempre falo, me trouxe um despertar muito grande, e no que tange as pessoas, a menor representatividade dentro da nossa sociedade sofrerem, né, por existirem.
você ser mulher, você sofre por ser mulher. Isso me levou ao pensamento também, a análise no que tange a questão da população LGBTI, que de todas as pessoas do globo terrestre sofrem por serem o que são, por não estarem desencaixando dentro dos padrões do que a sociedade entende que é o certo. Então, e as mulheres, por serem simplesmente mulheres, sofrerem todos os tipos de violência, e ouvindo mulheres todos os dias, né? Me trouxe esse pensamento, me trouxe esse despertar, quanto o sistema patriarcal dilacera a sociedade e reverbera, né, de famílias em famílias, isso em milênios, né, que o patriarcado foi criado, depois eu vou contar isso mais para frente, há 2000 e poucos anos, né, 2 milênios. A Lei Maria da Penha, né, ela é um divisor de águas, né, foi promulgada em 7 de agosto de 2006, então ela é um divisor de águas na questão de gênero. Ela traz o conceito do que é uma violência doméstica. Até então, o Brasil ele era apático, não tomava providências, não se falava em políticas públicas. O Brasil, todos sabem que foi condenado, né, a tomar essa medida do Estado brasileiro, foi condenado a promulgar essa lei de proteção à mulher, ao direito da mulher de não sofrer violência, porque o Brasil, os índices continuam sendo até hoje altíssimos. Essa lei então trouxe essa mudança, né, dentro desse divisor de águas, trouxe esse conceito que seria violência doméstica. Violência doméstica, a lei fala no artigo 5º, que é a violência que toda mulher sofre em decorrência do seu gênero. Então, a violência por ser mulher, gênero. Quando se fala em gênero, é um conceito aberto. E esse conceito ele trouxe muita discussão até hoje para os aplicadores do direito, o que vem a ser o gênero, por que a mulher sofre, o que é essa questão de sofrer por ser mulher, né, o gênero. É um conceito aberto que foi trazido ao judiciário para a missão de julgar do caso concreto, entender, porque dentro do relacionamento afetivo, esse conceito de gênero, nessa subjugação, a submissão, a inferioridade da mulher, dentro daquele relacionamento afetivo já se presume, não tem tanta discussão, não há dúvida para o juiz hoje, em que pese no início da lei, né, da sua existência, ter sido trazido o debate na declaratória de constitucionalidade, em que a ministra Carmen Lúcia decidiu de uma maneira, no seu voto ela diz que estamos construindo um novo paradigma, e depois o voto da Laurita Vaz, no caso da Luana Piovani, num caso que a Luana Piovani pediu a medida protetiva contra o seu namorado na época, o Tribunal de Justiça negou, dizendo que não havia vulnerabilidade, porque ela era uma pessoa com posição social e financeira bem. Aí, a Laurita Vaz, no Ministério... STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu de uma maneira correta, dizendo que essa vulnerabilidade da mulher ela é presumida. Então, realmente estamos construindo, né, como a ministra Carmen Lúcia fala, e eu sempre falo, estamos construindo novo paradigma, estamos construindo uma nova história. Porque até então, até 14 anos atrás, é muito recente, o conceito de gênero ele não era bem claro. Nós estamos construindo isso, né? E a Lila traz também a questão da orientação sexual, que a mulher será protegida independente da sua orientação sexual. Então, obviamente, ela inclui também a população, as mulheres homossexuais e relacionamentos homoafetivos. E a questão transgênero, eu nunca tive dúvida. Quando eu assumi a vara, eu tive um caso que veio, sentou um réu, que se chamava um nome, vou dar um exemplo, André, mas sentou-se na minha frente um transgênero feminino. E ela diz que jamais era irmão contra irmã. O nome social dele era outro dela, e ele me contou que realmente ele não sentia nunca que ele teria sido agressor de uma pessoa que ele se identificava tanto com aquele gênero. E só sei que, resumindo a história, o Ministério Público
também que houve uma agressão mútua, me pediu também instauração de inquérito para apurar crime contra o transgênero praticado pela irmã. Porque no âmbito, a violência doméstica, ela é a violência que a lei conceitua em 3 âmbitos: contra a mulher, em decorrência do seu gênero, por ser mulher, que é um conceito aberto, é um conceito social, que realmente traz muita dificuldade para o aplicador, para os operadores de direito, em cada caso entender, constatar que ali existe uma questão de gênero, principalmente nos casos entre familiares, como eu falei, entre relacionamento íntimo de afeto, essa questão já é presumida, ela é muito presente. Nessas aulas, a pessoa tinha que... Oi? Então... desligar o microfone, né, para eu ouvir. Então, essa questão, ela é no âmbito da violência doméstica, nos âmbitos de violência doméstica, familiar e no relacionamento íntimo de afeto. Doméstica, a violência doméstica, no âmbito doméstico, é quando tem parentes, pessoas que vivem no mesmo ou próximo naquele ambiente doméstico, pode ser também vizinhos, podem ser praticado violência visitantes, houve casos de empregadas domésticas também foram protegidos pela lei por estar dentro do ambiente doméstico. E a questão para identificar esse conceito de gênero para o aplicador do direito, é importante verificar se existe a subjugação, o sentimento de posse, propriedade do agressor. É muito comum filhos contra mães praticar violência, irmãos. Então, essa discriminação, essa submissão, a inferiorização tem que estar presente. Então, é realmente um conceito aberto, é um conceito social, é uma construção, né, nossa, de todos nós, aplicadores de direito da questão de gênero. A filósofa Simone de Beauvoir, ela tem uma frase muito interessante, muito utilizada, muito falada, que não se nasce mulher, se torna mulher. Da mesma forma, não se nasce homem, se torna homem. O que ela quer dizer com isso? Que é uma construção social, realmente, a questão de gênero. E o patriarcado, infelizmente, essa construção, esse tornar homem, mulher, é torneado pelo sistema patriarcal, que causa tantos danos e desequilíbrios. A questão do patriarcado estar torneando também o pensamento, o sentimento, o mito do macho, os homens serem obrigados a terem determinada postura, as mulheres sempre na posição de vítimas ou de aqueles comportamentos que são reverberados dentro da família, que você é muito comum dentro da sociedade. Qual é o filho que não ouve, não costuma ver um pai gritando, xingando com a mãe, desprezando? Então aquilo vai reverberando, vai repetindo. Então essa postura patriarcal, que apenas os historiadores falam que o patriarcado foi criado apenas há 2 milhões de anos, 2 milênios. Se for pensar, a gente se diz apenas porque se pensar que a sociedade, a humanidade foi constituída 250 mil, 300 mil anos, 2 milhões de anos, 2 milênios é muito pouco dentro da história toda da humanidade, da constituição do ser humano. E pensar que antes segundo os historiadores, era uma sociedade igualitária, né, entre homens e mulheres, e as mulheres eram vistas como certa até divindade, mágicas, por poderem produzir e reproduzirem e terem filhos e amamentarem. E quando o homem ele foi descobrindo que ele tinha era imprescindível, né, a sua prescindibilidade para poder gerar aquela vida, a partir dali o patriarcado começa a ser criado em outras questões também econômicas. E nesses últimos séculos os homens foram tendo o patriarcado, né, o sistema masculino, foi fazendo sempre essa subjugação presente nas últimas sociedades. E o patriarcado ele vem como um pacto social, e até a forma que nós tratamos, né? Porque eu sempre falo, né, que a questão do patriarcado ela não é construída, ela não é praticada exclusivamente por homens, por mulheres também.
pela nossa falta de sororidade muitas vezes, mas é por em decorrência de todas as mensagens subliminares que estão inseridas na sociedade, incutidas no nosso inconsciente, e muitas vezes, como se falam, e no DNA feminino, no inconsciente de submissão. Então, é desconstruir, desfazer essa história, esse controle social, né, que oprime, né, que marginaliza as mulheres através desse poder patriarcal, é uma construção diária e um desafio não só das mulheres como dos homens, porque essa sociedade desequilibrada, ela não é saudável. Então, essa dominação, ela costuma ser marcada e garantida também pela violência física e psicológica, né? Já conquistamos, obviamente, mulheres, nós já conquistamos muitos espaços, já conquistamos vitórias, mas o patriarcado ainda ele é bem presente. Não há como se questionar a sua existência, principalmente se formos ver os índices, né, os dados de violência contra a mulher pelo mundo. O Brasil continua também sendo o 5º lugar em que se mata mulheres, se conta cadáveres por serem mulheres, que morrem por serem mulheres, que sofrem violência por serem mulheres. E no mundo inteiro, segundo dados da ONU, 136 mulheres morrem por dia também por serem mulheres dentro de relacionamento, dentro do ambiente doméstico. Então, qual nome se dá a esses elevados índices de violência contra a mulher que não seja o sistema patriarcal? No direito, essa igualdade também ainda está, eu vejo dessa forma, né? Ela está ainda, apesar dos avanços, né, de se falar, de se discutir, mas claramente ainda se vê que o direito ainda é masculino. Se pensarmos que a Constituição Federal de 1988 foi a primeira vez que se falou em igualdade de direitos entre homens e mulheres, é muito recente. Até 1964, a mulher casada era reconhecida como uma incapaz, né, não podia exercer muitos atos se não fosse com autorização, com assinatura, com a tutela, com a chancela do homem. Até 2000, o homem poderia anular um casamento se a mulher não fosse virgem. Então, essa lei, lógico, obviamente, o direito ainda é muito masculino. Dentro do judiciário mesmo, né? Pesquisa recente do CNJ indica que 38% dos magistrados são mulheres, apenas 38% se comparar com a composição da sociedade feminina de 51% da sociedade brasileira. Então, existe ainda um grande desequilíbrio, né, sobre a perspectiva de gênero e na ocupação de cargos de magistrados. Mas tem outra pesquisa também de medidas protetivas que são concedidas sem nenhum tipo de preconceito, mas na sua grande maioria são concedidas por homens. E os tribunais brasileiros, né, os superiores e os tribunais de segunda instância também existe, na magistratura de base existem quase equiparados os homens hoje, mas os que estão na carreira mais tempo, então o patriarcado, o machismo, o sexismo muito presente dentro do Poder Judiciário, apenas 38%, como eu falei. A Justiça do Trabalho é a única que possui o maior número de magistradas, né? Então, de sorte que a magistratura brasileira é predominantemente verticalmente masculina, e vem, então, a Lei Maria da Penha para ser aplicado por uma magistratura predominantemente, ou majoritariamente masculina, desculpa. E essa aplicação, realmente, ela traz muitos desafios, né, para todos nós. Algumas leis reconhecem direitos das mulheres no Brasil, mas eles, no caso da maternidade, nós estamos falando do direito e o gênero, que são gênero. No caso do direito à licença da maternidade, à amamentação, ele no Brasil, o direito vê muito como uma prerrogativa na nossa sociedade. Nunca se consegue ver não se consegue enxergar como uma necessidade do coletivo. Sempre olha como a mulher tivesse tendo prerrogativas que não são direitos necessários para o desenvolvimento da coletividade.
Então, essas leis, né, privilégio, maternidade, sendo que a Constituição Federal diz que as mulheres são iguais em direitos e deveres, e o direito ainda vem sendo aplicado, sim, de forma totalmente masculina. Essa é a minha conclusão. Estamos construindo paradigmas, sim. Como falou a ministra Carmen Lúcia. Eu me considero, e todos nós aqui estamos discutindo nesse seminário, doutora Bárbara, meus colegas magistrados, promotores, que estão na linha de frente do enfrentamento à violência doméstica, advogados, nós estamos construindo história, sim. Mas o mais importante dessa construção é a sua autoconstrução, o seu despertar, né, de cada um, da forma de pensar, na forma de falar, na forma de ser, e de ser mulher, né, se tornar mulher dentro desse contrato social, dentro da sociedade patriarcal. Isso é um desafio para todos nós. Simone de Beauvoir também tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu sempre falo, que o opressor não seria tão forte se não houvesse cúmplices entre os oprimidos. Então é uma outra frase impactante, porque essa opressão decorrente da sociedade patriarcal, esse índices altíssimos de violência contra a mulher, eles todos podem ser desconstruídos, que não é uma tarefa fácil, desconstruir é tão difícil quanto construir, acho que até mais. E dentro do despertar de cada mulher, é o que eu sempre falo, imagina a Lei Maria da Penha, ela foi uma condenação, uma lei praticamente uma lei excepcional, que ela veio de uma condenação ao Estado brasileiro, e eu me imagino daqui uns anos, bem velhinha, já aposentada, em que a Lei Maria da Penha vai ser mais necessária, porque as pessoas vão ser despertas, não vão precisar de proteção, de direito à vida, né, direito a ser respeitada, porque as pessoas estão despertas, as mulheres e os homens vão saber respeitar a questão do gênero, as mulheres vão saber se identificar rapidamente dentro de um relacionamento abusivo. Então, o opressor não vai ter mais essa força e nunca mais vamos precisar falar em Lei Maria da Penha. Estamos construindo paradigmas, sim, estamos fazendo história, e eu encerro minha fala com uma frase também de Victor Hugo, que diz que não há força capaz de mudar uma ideia cujo tempo tenha chegado. E eu me sinto muito feliz de saber que estou fazendo parte dessa nova história, desse nosso novo país, nosso novo mundo. Eu gostaria de agradecer e estou às ordens para qualquer dúvida. Um abraço. Obrigado, doutora Maria Aparecida, Consentino. Não estou vendo ninguém. Não me ouve? Estou ouvindo. Ok. A questão do gênero, ela diz respeito diretamente às nossas discussões também, porque, afinal de contas, a mesma disseminação que existe contra a LGBT também existe contra as mulheres, é tudo parte desse mesmo patriarcado que a doutora menciona, né? E imagino que alguém que está na magistratura há mais de 20 anos, como é que era isso, então, há mais de 20 anos, a magistratura com mulheres, 20 anos, sendo que hoje ainda tem um número muito pequeno, como é que isso era antes, né? Então, a gente fica muito feliz com a exposição da doutora. Obrigada, eu que agradeço. Eu não consigo ver ninguém e eu vou ter que pedir licença para me retirar e fico aqui às ordens, depois eu posso à disposição para responder perguntas e posso estar respondendo através até do meu Instagram, que eu tenho meu Instagram, faço ele como divulgação também dessa questão de gênero, foi um despertar muito grande para mim. Meu Instagram é Maria_Consentino e eu estou às ordens. Obrigada pelo convite, um beijo, Idelma, abraço, colega, boa sorte, Bárbara, abraço em todos. Obrigado. O agradecimento é tudo nosso, doutora. E, assim, como eu falo, né, eu sou seguidora assídua das suas falas, né, desse Mulheres Despertas, né, que se tratam e se olham através do sistema patriarcado, e nisso faz essa inclusão de gênero, sempre é isso, né. Me toca quando a doutora fala que esse pensamento de gênero subjetivo, né,
que vem e nós nos enxergamos através de uma educação do patriarcado. Então, essa é uma construção realmente que ela a gente fala que é em gotas, né? Então, e essa gota é o que é a nossa luta hoje, é a luta que a diversidade, né, na qual eu ajudo, eu com o maior prazer da minha vida, e eu milito junto com eles lá, é isso, que a gente dissemine a educação, que a gente dissemine o respeito, que a gente dissemine, que igual o doutor Luiz Carlos falou conosco carinhosamente, é o amor, né? Que a gente tenha boas práticas. Mas para tudo isso também, né, a mulher e o gênero, né, feminino, precisamos nos empoderar. E para isso eu convido, né, tem pessoas aqui hoje nos assistindo, né, trans de Juiz de Fora, né, Mila? Tem 2, isso. Então, eu tenho certeza que vai dar uma olhada no seu blog lá, Mulheres Despertas. Sempre com pensamentos bons, empoderantes. E isso só reflete a mulher linda que você é. Ah, obrigada. Você muito que é maravilhosa. Obrigada pelo carinho. Obrigada, doutora. Eu não vi vocês, eu fiquei assim meio... Não consegui, acho que foi a configuração aqui. Abraço para todos, obrigada. Beijo. Obrigado, doutora Maria Aparecida Consentino. E agora vamos abrir para a doutora Bárbara Nardi, que vai falar sobre a experiência dela na Vara de Execuções Penais e a questão LGBT no cárcere. Então, mais uma vez, obrigado, doutora Bárbara, por ter aceitado o convite, e a palavra está com a senhora. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que gentilmente foi feito pela doutora Idelma, vice-presidente aí da Comissão de Assuntos Penitenciários da UAB. Ela é uma profissional extremamente dedicada e sempre tão atenta a essas questões, né, sensíveis da justiça, e em especial do sistema carcerário. E sempre dando para a gente a oportunidade de aprender, discutir, sempre com esse objetivo de melhorar mesmo. Gostaria também de dar boa noite aos participantes, doutor Alexandre Bahia, doutora Emília Paulino, presidente e vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da UAB, não é isso? E agradecer aí as palavras da colega Maria Aparecida Consentino, que não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas que tem um trabalho também já reconhecido na Vara Maria da Penha, e acompanhei não só essa palestra dela aqui hoje, mas no outro webinário que eu também tive a honra de participar, juntamente com ela e outras pessoas aí de destaque nessa área. Então, minha apresentação aqui, meu nome é Bárbara Nardi, né? Eu sou titular hoje da Vara de Execuções Penais de Igarapé, sou membro do GMF, que é o Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário, junto ao Tribunal de Justiça. Sou juíza já há 12 anos aqui em Minas Gerais, era juíza anteriormente em Brasília, e na VEP de Igarapé eu estou desde junho de 2017. E nessa condição de titular da Vara de Execuções Penais de Igarapé, eu sou também, né, por atribuição legal, corregedora das unidades prisionais que estão situadas em São Joaquim de Bicas. Lá nós temos, eu até nem decorei ainda o novo nome, mudou, foi em julho, agora o nome da penitenciária Jason, salvo engano, é Penitenciária São Joaquim de Bicas 1. Presídio de Bicas 1 e Presídio de Bicas 2. Nós temos, na totalidade, cerca de 2.600 pessoas presas. Em Bicas, está alocada a ala LGBT, que muitos carinhosamente chamam de ala rosa.
E nós temos o público LGBT da região metropolitana. E hoje, por coincidência, eu estive na unidade, depois eu quero até mostrar a foto. Nós temos exatamente 220 pessoas presas na ala LGBT. Eu vou fazer um pequeno histórico aqui da criação dessa ala. Ela foi criada aqui em Minas Gerais, um projeto pioneiro, né? Sem falsa modéstia, nós mineiros temos essa qualidade de ser pioneiros em diversas questões, e não seria diferente também na defesa aí de direitos. Em 2013, uma resolução conjunta da Secretaria de Estado de Defesa Social e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. À época, à frente era o Dr. Robson. Essa resolução tem o número de 001 e ela veio num contexto de constatação da vulnerabilidade mesmo do público LGBT quando inserido no sistema prisional convencional. Por quê? Infelizmente, não seria diferente, né? Dentro do sistema carcerário, os preconceitos e discriminações, eles eram reproduzidos. Aqueles mesmos preconceitos que a gente tem fora, eles eram reproduzidos dentro das unidades prisionais. E eu digo assim, os preconceitos que a gente percebe nas diferentes situações sociais. É interessante como é que incomoda a muita gente, né, a questão da orientação sexual, da identidade de gênero do outro. E a partir disso a pessoa tem condutas que violam, né? Infelizmente aqui no Brasil a gente tem um dado que uma pessoa trans ela vive em média 35 anos, quando a expectativa de vida do brasileiro ela está acima dos 70 anos. A gente tem esse título, né, de país que mais mata trans no mundo, sendo que morre aqui no Brasil um trans a cada 23 horas. Mas na questão prisional aqui em Minas, o que aconteceu com essa resolução 001 de 2013? Foram criadas duas alas específicas para o público LGBT, uma em Vespasiano e a outra na Jason. E eu falo sempre, né, capacidade formal de 34 presos em cada um. Mas, na verdade, a gente tinha cerca de 100 pessoas presas nessas alas, em cada uma dessas unidades, em Vespasiano e na penitenciária Jason. A resolução ela já começava, na verdade, ela ainda é vigente, né? E ela já pode ser criticada porque nela havia uma previsão apenas para o homossexual masculino ou para o travesti. Então, já não abrange todas as possibilidades e nem as mulheres que se enquadram também nesse perfil de LGBT. Mas na resolução havia uma previsão de, sem prejuízo da ala em Vespasiano e da ala na penitenciária Jason, que o Estado inteiro poderia criar celas, alas ou pavilhões específicos nas unidades do Estado inteiro, né? E nos termos da resolução, para aquelas pessoas, para aqueles homens que se declarassem homossexuais, né, o homossexual masculino ou travesti. E, assim, as críticas são muitas a essa resolução, apesar dela ter sido já uma conquista, né, por sua limitação. Nessa resolução, para uma pessoa ser inserida na ala específica, ela tinha que assinar um termo de participação de ingresso ou um termo de autodeclaração de homossexualidade, conforme a situação processual, se fosse provisório ou condenado.
E o pior, né, acreditem todos, a permanência nessa ala, de acordo com o texto da resolução, não era condicionado à identidade de gênero. E sim a que essa pessoa participasse das atividades, dos cursos, dos programas de ensino que eram disponibilizados para esse público específico. E ainda o seguinte, que a pessoa não praticasse falta. Então, olha, né, que loucura. Para ela se identificar, para ela fazer a autodeclaração e permanecer na ala LGBT, ela obrigatoriamente tinha que participar dos cursos e obrigatoriamente não podia ter faltas disciplinares. E a gente sabe, sim, né, isso aí não poderia nunca, não pode nunca prevalecer. Inclusive, nos comunicados que eu recebo diariamente, né, na VEP, diariamente não, graças a Deus tem até diminuído bastante, os comunicados, eles vinham uma pergunta padrão para quem era da ala LGBT. O senhor sabe que se o senhor praticar várias faltas, o senhor vai ser retirado da ala LGBT? E aí, conversando com o diretor atual, Pataro, ficou acertado que, obviamente, essa pergunta deveria ser excluída, ela não poderia ser feita, porque a permanência da pessoa na ala LGBT não tem nada a ver nem com a questão da participação em cursos, né, ou capacitações, e muito menos a questão de ter ou não falta disciplinar. Essa resolução, ela ainda é o único ato normativo no âmbito do Estado de Minas Gerais que valida a existência desses locais próprios, específicos, para o público LGBT. Mas, e aí, aqui numa linha de contextualizar, a gente teve, no ano de 2018, o Ministério Público da comarca de Igarapé, na pessoa da doutora Ludmila, doutor Marcelo, doutor Mauro, salvo engano, a petição inicial é assinada pelos 3 promotores à época, eles ajuizaram uma ação civil pública que tinha, na verdade, um objetivo diferente. Ela tinha um objetivo de retirar as mulheres que estavam presas na Jason. A gente tinha uma unidade, né, contrariamente ao que determina a regra constitucional, ao que determina as normas infraconstitucionais, a gente tinha uma unidade mista. Você tinha mulheres e homens alocados na mesma unidade prisional que era na Jason. Então, o Ministério Público, muito atento, ajuizou essa ação civil pública e eu tenho quase certeza, eu dei a tutela antecipada para retirada das mulheres. A conversa, né, foi evoluindo até o próprio general, que em muitas ocasiões foi representado pelo Dr. Gustavo Toches, e à época quem estava na SGVC era até o Glauton. Foi evoluindo e o próprio Estado entendeu que, na verdade, a Jason ela poderia acolher todo esse público LGBT da região metropolitana. Então, foi feito um acordo entre o Ministério Público e a Sejusp, o Estado de Minas Gerais, na verdade, né, que encerrou essa ação civil pública e foram um dos itens do acordo era a permanência na Jason do público LGBT, aí excluídas as mulheres que atualmente estão na PIEP. Eles foram alocados, esse público, essa parte desse público LGBT, então foi alocado na Jason. A Jason passou a ser o local de custódia exclusiva do público previsto na Resolução 001 de 2013. E, além dessa previsão, o que ficou acordado? Tinha uma previsão lá de
obrigações, né, que se destinavam a melhorar as condições de cárcere, para atender, né, as necessidades específicas desse público LGBT. Então, entre os itens do acordo, ficou previsto obras de melhoria mesmo geral da unidade, disponibilização de viatura que seria utilizada que está sendo, inclusive, destinada para transporte exclusivo do público LGBT, o aumento do quantitativo dos policiais penais, a realização de cursos para a capacitação desses profissionais que trabalham na Jason, né, de forma que eles tenham sensibilidade mesmo para lidar com o público. E o que eu posso dizer é o seguinte: muitas dessas obrigações foram cumpridas, mas outras não, né? A questão, por exemplo, da obra ainda não, porque foi logo no finalzinho de 2019 e aí início de 2020, né? Ainda não tinha dado início à questão das obras e a gente, né, foi tomado aí pela questão da pandemia. Então, nesse aspecto estrutural, ainda há muito a se melhorar. E aí, sempre com o objetivo de aprimorar, né, de propiciar condições dignas para que esse público pague sua pena e volte, né, útil para a sociedade, o que aconteceu? E também assim, uma percepção de que essa resolução 01 ela não abrangia diversas questões sensíveis para o público LGBT. O GMF, né, até através do seu coordenador, que é o desembargador Júlio Gutierrez, criou um grupo de trabalho multi-institucional e eu, inclusive, participei desse grupo de trabalho. Nós tivemos várias reuniões no ano de 2019 e esse grupo ele era integrado por representantes do Ministério Público, era a doutora Cláudia, teve Defensoria Pública também, o AB, até a doutora André, Polícia Militar, Polícia Civil. Nós tivemos representantes lá também da área de humanização, da área de segurança da Sejusp, da SEDESE, tudo com o objetivo assim, de construir uma minuta, né, que abrangesse desde o momento da custódia, ou da prisão propriamente dito, pela Polícia Militar, passando ali pela Polícia Civil e depois, né, se houvesse de fato a decretação da prisão e eventual condenação, a permanência dessas pessoas nas unidades prisionais. Seria E aí, como resultado desse grupo de trabalho, foi elaborada uma minuta para uma resolução conjunta que, basicamente, assim, reconheceu direitos básicos da pessoa, né, privada de liberdade, de ter aí respeitado a sua identidade de gênero. Essa minuta, ela tem uma abrangência muito maior do que a resolução 001. Primeiro, porque ela parte desse pressuposto de respeito à orientação sexual, à identidade de gênero, traz definições mais modernas, né, assim, mais atuais. E aí eu até destaquei alguns pontos aqui. Eu lembro que a gente ia lendo e aí todo mundo dando opinião, falando sim, falando que não, e às vezes assim, fazendo uma questão de uma democracia mesmo. Olha, isso aí dá para a gente aceitar, né? Isso aí não dá. Mas o esqueleto, ele foi construído a muitas mãos, a muitas ideias, e sempre com base no respeito. Assim, para mim foi um privilégio ter participado dessas reuniões, dessas discussões. Então, basicamente lá, definição, né, de espaços específicos, e aí
não só na Jason, mas em todo o estado de Minas Gerais, para a custódia de toda pessoa travesti, mulher transexual e homem trans. Então, não teríamos só a Jason, ou só uma, né, em locais assim, esparsos, como nós temos atualmente. Seria uma abrangência mais em nível estadual. Uma outra questão lá que tem previsão expressa é a questão do respeito ao nome social. Então, é o direito, né, assim, um direito meio básico da pessoa de ser chamada pelo nome com o qual ela se identifica. Aí, um terceiro ponto, esse deu bastante discussão, né, mas chegou-se a um consenso que a pessoa presa, né, e o visitante, ela é que indicaria o gênero do policial penal que seria responsável pelos procedimentos de revista, nos casos de unidades que não tivessem body scanner. Né? Eu acredito que hoje o body scanner está em grande parte das grandes unidades no estado de Minas Gerais, não nas pequenas, mas nas grandes, aqui nas 3 unidades em Bicas nós temos. Isso foi muito porque, assim, da parte da segurança havia muita resistência a dizer, mas como assim um preso, um visitante vai indicar quem que vai ser, quem que vai fazer a revista? Mas, por fim, depois de muita discussão, chegou-se a essa conclusão e foi esse o texto que foi para a minuta. Tem um reforço, e essa sempre foi uma questão central, que inclusive, né, em todos os documentos que você tem, todos os normativos, um reforço a essa questão do direito à autodeclaração, né, da identidade de gênero. Porque se você não partir dessa autodeclaração, você não tem nada, né? Mas até sobre essa questão da autodeclaração, não tivemos muita discussão, mas eu lembro de um episódio que eu participei de uma reunião lá na Sejusp, e quando eu fui falar que você precisava, né, de qualificar esse direito de autodeclaração, porque, infelizmente, tinha alguns presos em algumas outras unidades que acreditavam que a ala LGBT era uma ala de privilégios, uma ala que teria vantagens, né? E por isso a pessoa, mesmo não tendo orientação sexual diversa, ela acabava assinando o termo para poder ir para essa ala, ou para Jason, né? Depois, ou para Vespasiano. Então, esse direito à autodeclaração ele está agora mais qualificado, porque pensou-se também na questão do momento, né? O momento preferencialmente é o de admissão. Então, a Polícia Militar, hoje, né, muito já qualificada, muito treinada, ela, no próprio BO, já vai fazer essa qualificação. Mas deixar também para que num outro momento, né, se a pessoa não fizer essa autodeclaração no primeiro momento, no momento da admissão, ou na Polícia Civil, ou no momento em que for admitida na unidade prisional, que essa pessoa faça esse pedido posteriormente, mas ela vai ter uma escuta qualificada que vai ser conduzida por uma equipe técnica de atendimento. E isso sempre com o objetivo de reafirmar mesmo esse direito, né? Recentemente a gente teve na Jason episódio de pessoas que queriam, e aí eu vou usar o termo lá, né? Essas pessoas, elas, nem lembro mais em que unidade que estava, mas assinou o termo e queria xerifar a ala LGBT. Recebia, não é um impeditivo, né? Nunca isso, mas a pessoa, ela tinha visita da esposa
né, na verdade, ela nunca teve orientação diversa. Então, essas questões, infelizmente, a gente tem que enfrentar mesmo, né, sem medo, de modo a proteger a população LGBT, com suas vulnerabilidades, com suas suscetibilidades. Uma outra questão que é muito importante nessa minuta de resolução conjunta, né, é a questão dos mecanismos de controle sociais, porque você tem garantia de acesso às unidades prisionais de representantes das comissões governamentais, organizações do terceiro setor, de coletivos que são destinados à garantia dos direitos dessas pessoas LGBT. Então, essas pessoas sendo previamente cadastradas, ela tem esse acesso garantido. É uma conquista também, porque, né, como se diz aí no popular, a pessoa tem que ver, eu acho que, né, quanto mais transparência, melhor, para poder assegurar a questão dos direitos aí, né, e afastar eventuais não, violações que acontecem, né, a gente tem muito aí a construir. Essa resolução, apesar do texto ter sido discutido, né, de uma forma bastante assim, não vou dizer exaustiva, mas com bastante tempo, ela ainda não foi assinada. Essa resolução ela está nas consultorias jurídicas, né, de cada um das instituições que participaram da sua construção. E acabou, mais uma vez, aí, a pandemia acabou assim, né, postergando essa análise e a própria assinatura. Mas eu acredito, assim, se não for assinada esse ano, logo em 2021, a gente acredita que ela vai ser assinada. Mais recentemente, né, e aí, na verdade, assim, muito recentemente, o CNJ ele aprovou a minuta de uma resolução que traz aí regras também, né, básicas de custódia do público LGBT. Novamente, reconhecendo esse cenário de intolerância, né, que, como eu disse no início, existe na sociedade civil e que é replicado, que acontece também no interior das unidades prisionais. Essa resolução, ela é uma conquista, né? Ela vai, tem certeza, nortear e até catalisar aí a assinatura dessa resolução conjunta que foi construída em todo o ano de 2019, nesse contexto de reafirmação de que não se pode aceitar violações de qualquer direito, né, só porque a pessoa tem orientação sexual diversa, ou, enfim. Isso aí, essa resolução do CNJ, eu tenho certeza que vem como mais um instrumento, né, para poder auxiliar nessa luta aí, que não é uma luta fácil, né? Pelo que eu pesquisei, né, aqui a gente tem 3% só das unidades prisionais do Brasil tem uma ala específica destinada ao público LGBT, então ainda é muito pouco. A gente precisa construir e reafirmar, né, o respeito a essas pessoas. E aí o que eu queria dizer também é o seguinte: nesses meus anos, né, são 3 anos de visitas constantes na ala LGBT, é um público assim que eu tenho muito respeito, que eu escuto, né, que eu ouço muito e percebo assim que sofre, né, exclusões
E aí é interessante, porque as exclusões, a gente acha assim, que é só, né, da sociedade como um todo, mas sofrem exclusões muitas vezes no núcleo familiar. E a partir desse momento que a pessoa também não tem um núcleo familiar que a aceite como ela é, né, as exclusões elas vão se multiplicando e muitas vezes acabam chegando na prática de um crime, nas unidades, né? E aí chegam nas unidades prisionais. Eu iniciei, juntamente com o Conselho da Comunidade da Comarca de Igarapé, que é um conselho extremamente atuante, até deixar aqui de público meu agradecimento ao Dr. Mário, que é o presidente do Conselho da Comunidade, doutora Alessandra, que é a nossa tesoureira, e a Angelita, que é uma oficineira faz-tudo, contratada pelo Conselho da Comunidade. Nós iniciamos lá uma oficina de maxi crochê, né? Hoje, além do maxi crochê, tem também na ala LGBT duas oficinas de trabalho de uniforme para todo o sistema prisional. E hoje foi a segunda formatura do maxi crochê. Tivemos 7 presas lá formando. Inclusive, queria aproveitar aqui o espaço, viu, doutora Idelma, para fazer propaganda das peças. Em breve nós teremos aí os trabalhos que eles estão fazendo lá são cachepós, são tapetes, suplá, e hoje especificamente eles estavam, aliás, no último mês eles estavam especificamente trabalhando com os cachepózinhos para colocar suculentas. E o mais interessante é o seguinte, né? Todo mundo fica falando, mas você fica indo muito lá na área LGBT e tal. E eu sou bem chata, sabe? Nas primeiras peças que elas fizeram, acho que eu refuguei quase todas e falei, não tem, não gostei, então não vou, né? Não estão aprovadas para a venda. Nós criamos uma marca, chama Digna, e a Digna da Jason, ela tem uma interrogação que é como se fosse um J no final. Devemos expor, ainda estamos, né, buscando os caminhos para expor essas peças. Teremos até também em breve, Deus quiser, né, e está querendo, uma trans contratada pela oficineira. E por que ela conquistou, né, esse espaço? Porque ela se comprometeu com o trabalho, ela aprimorou, ela dedicou. Então, eu até quando eu falei com ela, eu falei assim, olha, né, em nome do presidente do Conselho da Comunidade, disse para ela que havia essa proposta de trabalho, disse a ela, olha, aqui você conquistou, né, esse espaço, você conquistou essa contratação, porque você mostrou seu valor, você se comprometeu, ela não só aprendeu a questão, né, esse ofício do maxi crochê, mas ela também ensinou no detalhe, né, na regularidade do ponto, na regularidade da peça, na qualidade da peça. E eu até mandei para a doutora Idelma a foto de hoje. Queria aqui também, né, em público, agradecer a direção da unidade, na pessoa do diretor-geral, que é o Pataro, a Cristiane, que é a nossa valente diretora de atendimento, lutando lá contra todas as dificuldades. Vi até que agora que a Júlia Vidal, parceirona, entrou aqui, né, Júlia? Eu não sei, mandou uma manifestação.
Tem uma notícia também excelente, porque a gente vem lutando há muito tempo a questão do direito à saúde, né? Porque é um público assim que tem uma vulnerabilidade na questão da saúde muito grande. E formamos um grupo, né, no WhatsApp, um grupo de trabalho, e fizemos aí pleitos junto à Sejusp, com o apoio do Ministério Público, da Defensoria também. Conseguimos os testes rápidos de HIV para serem feitos. E até assim, os testes em si não era a dificuldade. Nós conseguimos, além dos testes, o caminho, né, o fluxo, porque tudo na saúde tem um fluxo, esse fluxo para encaminhamento daquele preso ou daquela presa que tiver positivado, né? E não for caso de alvará, porque hoje em dia nós temos lá uma portaria do meu tribunal, uma recomendação do CNJ que presos com doenças, né, graves e que estejam em situação de risco, eles devem ir para a prisão domiciliar. Sou assim imensamente grata de estar onde estou, na VEP de Garapé, trabalhando com esse público, né, de presos, junto principalmente dos policiais penais, porque sem eles, né, eu digo sempre, a gente não consegue fazer nenhum trabalho de custódia e ressocialização. Os policiais militares e os policiais civis vão ficar bravos comigo, mas né, depois desse tempo todo, o que eu percebo é que os agentes penitenciários, né, policiais penais, as pessoas do administrativo, das unidades prisionais, elas têm um papel assim de extrema relevância na questão da segurança pública, porque essas pessoas vão ter um tempo maior de convivência, de trabalho com esse público, e eles é que vão devolver essas pessoas para a sociedade. Então, a partir desses profissionais é que a gente vai poder conseguir fazer essa mudança, né, que a sociedade tanto busca, num sentido assim de diminuir criminalidade, de ter pacificação social. Então, agradecer muito aí, doutora Idelma, a oportunidade de estar aqui, de poder expor essa situação. Não é uma situação fácil, né? É uma situação que ainda exige muita luta, muita participação da OAB, do Ministério Público, da Defensoria, da sociedade civil. Eu volta e meia, né? A gente aciona lá a própria Cristiane, o Transveste, o Transpasse, e a partir dessa construção coletiva, né, que eu acredito que a gente vai ter sucesso nessa questão aí de diminuir violações e diminuir a criminalidade. Muito obrigada, então, doutora Idelma. Doutora Bárbara, eu vou pedir a Estela para compartilhar para a gente a foto da formatura, e eu falo carinhosamente, da sua turminha. Sim. Essa foto aí, ó, eu vou começar aí pela esquerda, da esquerda para a direita, não sei, eu já estou meio ceguinha, né? Aqui, eu vou ver quem que eu consigo identificar. À esquerda aqui é o Pataro, que é o diretor-geral. Salvo engano, esse agachado aqui é o Garcia, que é o gerente de produção. E aqui nós temos a Júnia, Maria Vitória, deixa eu ver, Isabela. Eu não tô. Doutora Marisa é a médica. Temos aqui a Elaine, a pedagoga, aqui atrás. Tá, sou eu, não sei se vocês estão me vendo aí, mascarada, de blusa preta e calça marrom. Atrás, carequinha ali, é o doutor Mário, que é o presidente do Conselho da Comunidade, e logo à direita é o Benício, que é o representante da Sejusp, que esteve lá hoje também.
E na mesa tem aí alguns produtos, né? Os cachepózinhos, que a ideia é a gente plantar suculentas, e essas suculentas a gente entregar aos servidores aí no dia do servidor, no dia 28 de outubro. Então, nós estamos com essa ideia e essa missão também, né? Temos até o seu Rony que está lá, que está com essa incumbência de plantar essas suculentas. Esse aí é um momento assim de muita alegria, foi muito interessante, porque todas as 7, né? E aí eu vou falar todas, fizeram um discurso. Eu acho muito legal isso, né? Assim, como é que a gente menospreza a pessoa simplesmente por ela estar presa ou por ela ter uma orientação sexual diversa e não deixa aflorar isso aí, né? Todos eles fizeram um discurso, agradeceram, né? Se colocaram assim de uma forma muito plena, entenderam o objeto, né? dessa oficina, que é não só assim de um laborterapia, mas um resgate mesmo deles como pessoa, resgatar a autoestima. E eu posso dizer, por exemplo, da Júnia e da Maria Vitória, né, que são duas que estão já, o projeto tem um ano e um mês, são duas que eu percebi, assim, é uma coisa muito doida, mas no olhar, sabe? A mudança da pessoa, o olhar, quando iniciou, era um olhar extremamente carregado, um olhar, assim, daquelas pessoas que estão num ambiente de brutalidade, né? E hoje, depois de muito trabalho, muito empenho da direção, de vários servidores, vários policiais penais, a gente pôde perceber essa é uma paz mesmo, né? E a gente espera, como eu disse a vários deles hoje, que a gente espera que essa semente que foi plantada lá, né, nessa oficina de Max Crochê, que ela floresça, né, dê frutos, bons frutos, que mostre a eles que eles têm capacidade de ser muito melhor, né, que eles são muito melhores do que aquilo que o outro está refletindo no seu olhar. Então, acho que isso aí que é importante, né? A gente brincou que com a máscara ninguém está vendo o sorriso, mas aí o olhar fechadinho mostra, né, a alegria de estar lá nesse momento. Obrigada aí por compartilhar a imagem, viu, doutora Idelma? Doutora Bárbara, mas acho que para além desse sorriso ali, a gente está vendo o sorriso deles no seu sorriso de satisfação, em ter, né, uma missão cumprida, uma meta cumprida. Eu tenho tanto orgulho de falar da doutora, assim, sem sombra de dúvida, porque, na realidade, hoje o que a gente nota não são todos, é claro, né? Por isso que eu faço questão, eu tenho o maior prazer de convidá-los e dar a eles, a essas pessoas, a oportunidade de vocês contarem essa questão da magistratura na atuação, principalmente na atuação da execução penal, porque o papel, a execução penal não é algo que se aprende na faculdade, né? A doutora falou tantas coisas que eu acho que inspirou muitas pessoas aqui. Saiba, doutora, que tem pessoas aqui do estado inteiro te vendo, só para entender, para escutar um pouco dessa história da La Rosa. E assim, poxa, eu fiz um curso de Direito, eu não sei o que é uma resolução, o que é um conselho da comunidade. Existe um grupo de monitoramento, de fiscalização. E como eu trabalhei um tempo na prevenção, então eu sei o quanto é importante o trabalho de rede. E eu vou te contar nos dedos, o trabalho onde um juiz de comarca ele se compromete a fazer um trabalho em conjunto com os atores da rede. Eu digo com maior naturalidade, né, a doutor Luiz Carlos, né, que eu sou muito fã também, o mesmo trabalho que o doutor Luiz Carlos fala. Eu vejo, senhora, hoje essa réplica em trabalhar, em trazer as OCIP e fazer essa construção, porque a gente sabe como é o sistema carcerário, que não é nada fácil, né?
E essa reconstrução da pessoa ali dentro, ela não tornar algo mais digno. Então, um dia, ainda eu falo isso bastante, né? Eu queria levar essas coisas para a faculdade, sabe? Porque o aluno de direito hoje, e o próprio cidadão, ele precisa entender esse papel social que ele tem para trazer, para que a pessoa está em cumprimento de pena? Tá sim, né? E lembrar que a doutora bem disse, um dia esse ser vai voltar para a sociedade, né? E como é que vai ser? Como é que a pessoa que em cumprimento de pena ela vai voltar, né? E até devolver aquela questão que o Luiz Carlos fez, né, naquele dia, qual que é o motivo do encarceramento, né? Exatamente. Tá na lei lá previsto, punir, mas na lei está previsto também, né, ressocializar ou socializar, né, enfim, o conceito que for, mas aquela pessoa, de fato, ela vai sair. E a obrigação mínima, né, eu falo sempre isso, nós somos caros, né, eu sou cara, o policial penal é caro, todo o setor administrativo que está ali é caro, então a gente tem que prestar, o Ministério Público, a Defensoria, né, a OAB, a gente tem que prestar um serviço que esteja à altura desse preço que a sociedade está pagando para a gente, né, não só para custódia, mas para poder devolver aquela pessoa à sociedade. Esses dias eu desenvolvi outra fala num grupo que eu pertenço, e nós estávamos discutindo métodos extrajudiciais. Eu estava falando um pouco até da justiça restaurativa, e aí, assim, eu citei a doutora, eu falei assim, você quer ouvir um bom trabalho de rede? Vamos conversar com a doutora Bárbara um dia, que ela vai te explicar. Como é uma magistrada, né, de execução, que ela vai até o conselho da comunidade, que discute melhorias, que procura a rede da saúde, o que nós podemos fazer, procura os policiais penais, procura a diretoria penal. Gente, lembrando que são órgãos diferentes, são pastas diferentes, né? E quando a gente se trata do administrativo, é tão burocrático, né? As pastas não se misturam. Como dizer para o setor, deixar o terceiro setor entrar dentro de uma unidade e fazer um trabalho hoje? Gente, veja o trabalho da Ala Rosa, veja o trabalho da Transpasse, veja o trabalho... Quem está lá hoje? A Transpasse e o meu contato é a Júlia, né? A Júlia, isso. Veja o trabalho deles, veja a interação que eles têm, a responsabilidade hoje capitaneada pela doutora. Eu sou muito grata, eu tenho muito orgulho de conhecer o seu trabalho e não tenho vergonha de falar que eu replico a sua experiência, que é uma experiência ótima. Nós deveríamos levar essa experiência para outros estados, a forma de interação no sistema carcerário, né? Como tornar mais digno um cumprimento de uma pena dentro de um sistema. A melhoria, ninguém vai saber, né? A solução correta é como a gente ter filho, né? Não existe fórmula correta para as coisas. Mas eu acho que quando há uma construção, e essa construção, há um manejo, há um gestor diferenciado, há toda uma diferença. Eu só tenho a agradecer, vou trazê-la mais vezes. Eu tenho certeza que essas pessoas de outros estados... Com luz, né, doutora Idelma? Estão loucos. Fica tudo... Com luz é ótimo. Eu só queria trazer algumas perguntas aqui. Que eu disse, né? As pessoas estão loucos aqui. Todos estão convidadíssimos a ir lá conhecer, né? Assim, respeitadas as restrições aí de pandemia, de segurança, enfim. A gente tem também muitos parceiros, o próprio professor lá da PUC, agora me fugiu o nome aqui dele. Tem um grupo de alunos aqui da UNA que até pediu, já faz um trabalho de extensão aqui, já pediu uma pauta. Então pronto, de visita. A gente vê a questão aí da pandemia e marca a visita lá. Aqui. Boa noite. Eu gostaria de perguntar à doutora Bárbara a respeito da capacitação dos policiais penais. Se a doutora sabe informar quais eram
os temas desenvolvidos nessa captação, se eles eram submetidos a algum processo de avaliação e aproveitamento, e se houve um caso necessário de transferência por algum tipo de preconceito. Obrigado, Luciano Santos, de Contagem, Minas Gerais. Os cursos eles foram disponibilizados pela própria Sejusp, como regra temática era direitos humanos. Foram realizados, vários policiais penais fizeram, né, esse curso, até onde eu sei, porque o que acontece também? Nós tivemos um momento seguinte, você tinha vários contratados e você tem também servidores efetivos. Só para vocês terem uma ideia, nesses 3 anos que eu estou na VEP de Igarapé, a direção da Jason já mudou 3 vezes. 3 vezes. E mudou por questões assim da própria secretaria, né? De entender que aquele diretor não se adaptou ao perfil da unidade, não se adaptou a uma juíza que vai lá, né, semanalmente, não se adaptou a essas situações. Então, assim, também o servidor, ele não saiu da unidade, né, como forma de punição. Você tem a possibilidade de alocar o servidor em outras unidades. E lá, na Jason, a capacidade formal é de 396 presos, para ser bem precisa. Chegamos a ter 800, né? O que, assim, é desumano. E aí é desumano não só para o preso, mas também para quem trabalha, porque vocês não imaginam, assim, o que é o estresse de você trabalhar numa unidade superlotada, numa unidade que você tem presos usuários de crack com dor de dente, presos que têm tuberculose. Doutora Bárbara, a imagem congelou. Acho que ela travou. Não. Né, a Sejusp alocou médico na Jason, doutor Jean, que é assim, nossa, maravilhoso, e está com o apoio agora da doutora Marisa. Então, respondendo objetivamente a pergunta, os cursos tiveram mais esse viés de direitos humanos, né, de respeito a direitos básicos, né, o nome, a orientação, essas situações todas. Eu não saberia precisar aqui quantos agentes fizeram, quantos policiais penais fizeram, mas foram vários. Não houve, né, remoção, né, nessa questão por punição, por não ter se adequado, mesmo porque a direção já entende a necessidade, né, de orientar o servidor nessa questão do respeito, e isso vem sendo trabalhado. E a terceira pergunta, qual que era? Eram 3? Uma aqui é um movimento, né, de alunos aqui que dizem que estão fazendo... Não, mas na mesma pergunta, acho que ele fez 3 indagações. Tá. Não sei se eu respondi todas as 3. Vamos lá. Quais eram os temas desenvolvidos na capacitação, se eles eram submetidos a algum processo de avaliação de aproveitamento? Sim. O processo de avaliação tem, sim, com certeza. E aí, para certificação, mas aí o processo de avaliação próprio daquele curso. O curso seria na questão de direitos humanos também, diversidade, né? Hoje nós temos uma diretora de atendimento lá que tem pós-graduação na questão de diversidades, a Cristiane. Então, assim, todo o movimento da secretaria, né, e aí eu posso dizer, assim, intervenção direta do general, né, e do Dr. Gustavo Toches também, foi no sentido de propiciar esse ambiente mais tolerante, né, dentro da Jason. A gente ainda tem questões para construir e para melhorar, mas do que era 3 anos, já melhorou, assim,
demais. Até nas minhas conversas com o público LGBT, a gente percebe essa questão do respeito. Ótimo. Tá aqui. Gostaria de perguntar à doutora Bárbara de forma que, se ela acredita que nós, cidadãos, podemos exigir, por meio do controle social, o desenvolvimento de políticas públicas estatais para ampliação de atendimento digno à população LGBTQIA+, tendo que vista que a competência de legislar sobre a matéria penal é da União, se há entraves e dificuldades legais ou simplesmente dificuldades processuais envolvendo as respectivas políticas. É aquilo que nós falamos, né? Há, sim, uma perspectiva de trabalhar da forma intersetorial, né? E a construção, eu acho que até falei um pouco dessa fala, daquilo que nós conversamos, né, doutora? A dificuldade hoje de uma faculdade, eu sinto essa necessidade da faculdade ter mais cursos de extensões no âmbito da execução penal, porque hoje eu sinto que as faculdades elas se preocupam muito com a instrução, né? A formação do aluno para litigar. Mas há um sistema penitenciário que intrinsecamente está ligado a um sistema de segurança. E esse sistema de segurança estamos inseridos todos nós. Sim, né? com certeza. A construção de novas perspectivas de direito, na construção de direitos, ela implica não somente o legislativo, mas ela vem a partir de demandas da sociedade, né? Sim. A sociedade demanda para ali a construção ali de determinado fluxo, né, que a gente entende de direito, e o que acontece é que nós temos que ter voz de fala. Hoje, eu sou coordenadora, né, de assuntos criminais da Comissão da Diversidade, que eu presto com muito orgulho, com muito carinho, e eu sinto essa falta, né? A gente tem que fazer essa construção do espaço de fala, mas, acima de tudo, nós precisamos nos unir. Por quê? Só dessa forma, onde todos os atores, né, o Legislativo, o Judiciário, a OAB, a Defensoria Pública, o Ministério Público, as OCIPs hoje, que hoje tem a fala propriamente dita, né, da sociedade, é que surgirão as demandas. E a partir do surgimento das demandas, o Poder Legislativo ele pode colocá-las em práticas em forma de lei, de resoluções. Sim, com certeza. Essa participação, eu falo sempre, se cada um fizesse o seu papel, né, institucional, respeitando o papel do outro, a gente, nossa, seria assim, uma potência, né? Infelizmente, nós estamos num momento assim, de intolerância, de muita crítica ao outro, né? E muitas vezes até sem conhecer a situação. Aí, crítica ao juiz, crítica ao promotor, crítica ao defensor, crítica ao AB, a matéria de execução penal, propriamente dita, ela é muito mais assim, de uma vivência mesmo, né? E aí eu posso falar até de mim, assim, né? Eu era juiz em Brasília, depois vim para Minas Gerais. Minas Gerais, meu primeiro lugar de trabalho foi no Governador Valadares, e aí eu fui vindo assim, né, do Vale do Aço até chegar na região metropolitana. Passei ali por João Molevade, Alvinópolis, Nova Era, mas esporadicamente, né, quando ficou vaga, e depois já vim para a região metropolitana. Se eu te disser que eu aprendi, de fato, né, todos os institutos, todos os benefícios, todas as discussões, as questões da execução penal, não foi nenhuma dessas comarcas que eu passei, apesar de ter competência também nessas áreas. Nessa vara agora, né, que a gente especializa, acaba estudando com mais afinco e aí conhecendo a execução penal. A execução penal, ela permite essa interlocução, essa interação, né? O meu papel, e aí é interessante porque o colega da vara criminal, ele fala assim, nossa, mas seu papel não é tão jurisdicional, né? Porque a decisão ali, por mais assim que ela seja também, ela é mais hermética, é mais fechada, é muito específica, a questão da execução penal, mas o meu papel, ele tem uma abrangência maior,
né, de interlocução com todos. Eu brinco, eu tenho um Zap, o Zap hoje virou meu instrumento de trabalho. Eu sei exatamente assim, quais são as diretorias, quais são as superintendências, todas na secretaria, para quem que eu tenho que pedir, o que eu estou precisando, né? Nem sempre sou atendida, mas maciçamente tenho sido atendida, né? Tenho muito a agradecer. Não acredito assim nessa questão, só mudar a legislação, talvez é mudar mesmo o próprio papel, né? Buscar, eu falo uma coisa que me agonia muito, e eu falo isso sempre, né? É saber que você tem lá quase 3.000 pessoas presas e que você não está colocando essas pessoas para trabalhar, né? Assim, eu tenho dificuldades de agentes penitenciários, de policiais penais? Tem, né? Então, vamos ser criativos, porque o brasileiro é criativo, né? Vamos ser criativos para colocar, então, essas pessoas fazendo coisas dentro da cela, ou trabalhar também para usar da tecnologia em nosso favor, ainda que seja, vamos colocar a grade, né? Eu acho assim, é nossa obrigação pensar soluções e não ficar só paralisado quando constata o problema. Problema, a gente já sabe todos, né? A gente tem que movimentar e pensar nas soluções e sempre assim, com esse apoio do Ministério Público, Defensoria, OAB, sociedade civil, do Executivo, do Legislativo, né? Talvez, em princípio, a gente não precisaria mudar muito nenhuma lei, não. Se mudasse o comportamento, né, de vários atores aí, a gente já teria um sucesso aí em várias questões. Com certeza, doutora. Nossa, depois dessa não tem mesmo o que falar, né? Doutora, eu tenho certeza que na fala do nosso presidente, né, doutor Alexandre Bahia, a nossa vice-presidente, doutora Mila Viriato, a nossa querida secretária Estela, assim, estão encantados, literalmente encantados com a sua pessoa. E eu quero finalizar passando a fala para os dois, para eles, se quiser, falar alguma coisa e fazer as considerações finais. E de mim, um mais profundo agradecimento, um imenso carinho do pronto atendimento. Saiba, mais uma vez, que você é muito adorada por nós, isso aí sem sombra de dúvida, viu? É com muito carinho que a gente sempre traz você. Eu fico muito feliz, Me né, de ter esse chamá-la espaço assim. aqui. Com certeza, Fico até mais feliz que ficar sendo chamada de senhora, né? Tá certo. Obrigada, doutora. Passo a palavra para a Mila, doutor Alexandre Bahia. Obrigada. Gislaine está falando aqui no chat, estão me ouvindo? A pergunta sobre o projeto de visita, por favor. A comissão, doutora Bárbara, como a senhora também, ela tem esse papel de esclarecer, de conscientizar. E nesses 32 anos, né, que completou ontem a Constituição Federal, nós viemos aqui como nosso primeiro evento oficial, porque quando nós assumimos o trabalho, né, eu tenho orgulho de dizer isso, que Alexandre Bahia na academia, e foi um homem que me inspirou, né, apesar não, sou declarada, né, lésbica, a maioria sabe da minha história, que nós homossexuais, lésbicas, trans, começamos a ter essas dificuldades onde não deveria existir, que é no âmbito familiar. Então, hoje eu, né, falo da minha história, minha vivência, experiência, da ex-moradora de rua, doméstica babá, por assumir a minha sexualidade. Então, o que eu escutei na minha casa é o seguinte: você está morta. Você é vergonha da família, que você não participa, não mistura com as crianças, né? Então, quando eu fui aluna na academia de Alexandre Bahia, já jovem, percursor, né, na academia, também sofreu homofobia, foi demitido por ser um dos primeiros casamentos, né, no Brasil, quando Portugal reconheceu. E recentemente que eu fui saber disso. Ele me inspirou
né, a vir lutar, dar voz, né, a nós, todos nós, sejam gays, lésbicas, mas a preocupação com a temática trans, homens, mulheres, trans, travestis, transgênero, ela foi um incômodo para todos nós no início, e nós não tínhamos nenhum membro. E hoje nós temos a alegria de dizer que nós temos 2 advogados homens trans que compõem essa comissão. Ela é composta por bi, cis, gays, lésbicas e héteros, como a Idelma. Eu até costumo brincar, desculpa o vocábulo, sequestramos ela da Comissão da Mulher Advogada, né? Agradecer a doutora Isabel Braga, da Comissão Estadual da Mulher Advogada, que, né, nos brindou com ela participar desse trabalho conosco, justamente a senhora que nos ligou, porque em dezembro, mais uma vez agradecer nosso presidente, ele saiu para fazer o pós-doutorado, e eu tive que assumir interinamente a presidência junto ao lado da nossa secretária Estela. Então, nós fomos convocados para uma audiência pública das denúncias que estavam acontecendo na Ala Rosa, no presídio. E doutora Idelma já conhecia o seu trabalho. Ah, mas isso é impossível. Eu falei, então vamos junto lá. Eu, diversidade, você, né, vai ouvir falar das mulheres encarceradas e vamos ver o que é possível fazer. Mas não vamos fazer pré-julgamento, porque isso a população LGBTQI+, já sofre no seio da família e da sociedade no cotidiano. Participamos, Paloma, né, uma das mulheres trans, familiar eu digo, eu não vou dizer de réu, né, mas de um assistido em cumprimento de pena. Foi uma das nossas primeiras assistidas pela comissão, que a doutora Idelma brilhantemente veio conosco, né, e hoje está aqui compondo a comissão também. Então, nós fomos em loco conhecer. E nessa oportunidade agora, doutora Bárbara, eu gostaria de estar pessoalmente presente para dizer isso, olhando nos seus olhos, te parabenizar, porque Brasília pode ter perdido. Minas são várias, e a senhora já passou por algumas delas, e nessa variedade e diversidade que Minas quem ganhamos somos nós, os mineiros, principalmente o judiciário, e digo a todos os operadores do direito, de ter uma mulher, acima de tudo, uma mulher, mãe, e uma magistrada representando aquele que deve punir, mas cumprir, não é como lá no delito das penas. Ah, tem que cumprir, e hoje, esse retrocesso, não de hoje, há muito tempo, o nosso Estado, né, no cumprimento de pena, ele não tem essa humanização que a senhora traz para as penas, para o cumprimento, essa dignidade. Então, é isso que nós, enquanto a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, né, Alexandre Bahia tem grandes projetos que foi falado aqui, de levar para as faculdades, porque eu me deparei numa palestra no final do ano, né, que eu fui falar da questão de gênero, questão de homofobia. Aí, né, os dirigentes da faculdade, da academia, doutora, a senhora desculpa. Eu falei, não há o que desculpar, e fico feliz de saber que acadêmicos, no final de período, no 9º e no 10º, não aprenderam nada do que vocês ensinaram. Porque a Constituição, o princípio máximo dela, é a dignidade da pessoa humana. E eu recordo da conversa que nós tivemos na oficina, né, com mulheres trans, cumprindo a sua pena, mas estavam lá fazendo as bolsas que a senhora falou aqui. Eu recordo da Bruna. Bruna virou e falou assim, doutora, antes aqui eu era chamada pelo meu nome de nascimento, de registro. Queriam raspar os nossos cabelos. Hoje não mais. Eu sou tratada pelo meu nome, Bruna. Eu hoje tenho respeitado os meus cabelos, né, porque ninguém entende o valor de um cabelo para uma mulher. Né? Porque a doutora Maria Constantino veio falar da questão da violência doméstica,
mas ela tratou muito bem isso. É outra a quem eu tenho admiração e respeito, que representa, que muitos também nos questionam. A violência doméstica é aplicada nos casais homoafetivos? Sim, né? Então, ela veio falando isso, desse empoderamento, dessa dignidade da mulher trans. E com esse trabalho humanizado e humanitário também, que a senhora tem realizado lá, com o apoio da Júlia Vidal, que nós já procuramos para conversar, sentar e trabalhar em conjunto, eu quero te agradecer. A Bruna foi uma fala que me tocou muito, e outra ainda virou e falou assim, olha, doutor, eu aprendi, estou aprendendo a fazer esse trabalho manual, estou falando com a senhora porque nós fomos ouvir, né, para saber quais os encaminhamentos, não questão de punição nem nada, mas é um dever nosso, a partir do momento que somos provocados, em loco, né? Ela virou e falou, olha, eu cometi meu crime, mas hoje eu estou cumprindo a pena, estou aprendendo a fazer essas bolsas, quero aprender mais, que assim que eu sair daqui, para a criminalidade eu não volto mais. E isso eu falo com a senhora muito emocionada, porque todos nós, não vou dizer todos, mas a maioria perde a grande base que é a família. Como no cumprimento de pena das mulheres, né, diga-se de passagem hétero, a primeira coisa que elas pedem é esse contato da família, quiçá as mulheres trans e as travestis, né? Então, assim, elas estão ali, a senhora está ali para acompanhar o cumprimento de pena, mas essa dignidade que a senhora traz a cada uma e esse empoderamento delas acreditar que quando sair dali, ela não sairá transformada, ela já se transformou dentro do sistema. E esse é o verdadeiro sentido que a Constituição traz, né? Então, precisamos de mais bárbaras na ARDI, nos judiciários, precisamos de mais doutor Vladimir, que temos aí também o defensor público, de mais Alexandre Bahia, porque foi perguntado aqui que legislar cabe à União, mas se não fosse o esforço que Alexandre Bahia é uma das grandes referências na temática, junto com Paulo Iotti, Maria Berenice Dias, defendendo essas causas lá no STF, o nosso legislativo, até agora, não tem nada e ainda não há intenção. Então, quando eu falo, olha, nós temos que escolher pessoas que nos representam, não é só na política partidária. Nós temos também que escolher, enquanto comissão para estar ao lado, pessoas como a senhora, uma magistrada que exerce o seu trabalho com maestria, com amor, com devoção, com a ética, cumpre o juramento que ela fez, né, perante o tribunal, a Constituição, mas, acima de tudo, com essa humanização e respeito ao ser humano. Então, em nome da comissão, quero agradecer a senhora, te parabenizar e deixar aqui em aberto também que nós estamos só aguardando, que a gente queria sentar, conversar com a senhora a respeito da criação do conselho, de outros trabalhos, e dizer, é difícil para a senhora, sim, porque eu digo, nós somos como gato no saco, apanhamos de todos os lados, mas ainda somos capazes de sair, soltar a nossa força e dizer, somos independentes do julgamento social, mas estamos aqui para a questão humanitária e a questão legal. E também, né, para finalizar a minha fala, agradecer a todos que também trabalham, né, na pessoa da senhora, leva esse agradecimento nosso, que trabalha com eles diretamente, o diretor, os policiais penais, né? Exato. Porque sozinha a senhora não conseguiria também se não tivesse essa mudança deles. Exatamente. Né? Em especial, quero agradecer a uma pessoa aqui que muito encorajou a nossa comissão quando Alexandre Bahia e eu assumimos, que eu brinco, ela chegou, nos sentou na cadeira, feito duas crianças, falou aqui, ó, toma o poder, o espaço e a voz a qual vocês vierem representar. Então, em nome, quero agradecer a doutora Helena Della Mônica, que é a coordenadora, que nos incentiva, nos apoia e também nos motiva a sair de dentro
da Ordem dos Advogados do Brasil, que muitos acham que é inacessível, às vezes como acha que a senhora também é, mas dizer que nós estamos abertos, a comissão de portas abertas para a senhora e para todos que aqui, né, queiram estar, mas acima de tudo, nessa democracia, exercendo a cidadania, respeitando a dignidade da pessoa humana, e agradecer ao nosso presidente também e trazer ele de volta, que ele deseja fazer as últimas considerações, e obrigada a todos, Michele, né, que está aí, Camila, porque a gente agradece os palestrantes, mas esquece daqueles que estão por trás. A todos os membros da comissão, na pessoa da doutora Estela, e doutora Bárbara, seja sempre bem-vinda, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Bom, eu só vou realmente finalizar agradecendo a doutora Bárbara, um trabalho excepcional. A Idelma já tinha me falado, a gente tem conversado já há um bom tempo sobre esse trabalho. Eu acho fantástico que a gente tenha tido essa oportunidade, inclusive, de fazer online, que tem também sua vantagem, o fato de estar sendo gravado e isso poder ser reproduzido para outras pessoas. O fato de ser online possibilitou que pessoas do estado inteiro estivessem assistindo, porque realmente é um trabalho que precisa ser conhecido para ser replicado, né? A Emília lembrou que essa semana a Constituição, ontem, na verdade, né, a Constituição completa 32 anos e a gente tem um grande desafio pela frente. E no meio de tantas notícias ruins que a gente tem tido a respeito da Constituição nos últimos tempos, é muito bom saber que um trabalho de cumprimento aí da Constituição, de fazer valer o que a Constituição fala, né? O trabalho que a doutora Bárbara tem feito. Agradecer realmente, doutora Bárbara, e dizer que nós vamos continuar em contato, porque queremos conhecer mais o trabalho, queremos criar aí laços da comissão com o trabalho que vem sendo feito pela senhora, enfim. Agradecer a todas e todos que estiveram presentes em todo esse tempo aí, tivemos mais de 40 pessoas participando ao mesmo tempo. Agradecer a equipe da comissão, a Estela, nossa secretária, a Idelma, que trouxe a ideia e fez o contato e intermediação para trazer a senhora, assim como a doutora Maria Aparecida Constantino aqui também. E agradecer a Emília por todo o esforço dela, toda a atuação. E é isso. Durante todo o evento foi colocado aí o link para que todas e todos conheçam a nossa comissão, o perfil lá no Instagram. A gente tem reuniões mensais e todas as nossas atividades são colocadas lá. Espero receber todas e todos lá também nas nossas reuniões. Obrigado, doutora Nós Bárbara. vamos melhorar o Instagram, porque eu já sou meio velhinha, não sei muito mexer com esses negócios de Instagram, não. Mas aí tornar uma estagiária, ela que sabe. Antes de terminar, tem uma pergunta aqui que a Gislaine está assim. Please, minha pergunta. Ela está assim, ó, boa noite. Sou da Faculdade de Direito da UNA Contagem. Estamos com um projeto de extensão sobre a querida Ala Rosa em Vicas. 2. Gostaríamos de saber se há possibilidade de marcarmos uma visita para falar com os LGBTQI pós-pandemia. Se podemos também produzir uma junta de doação de livros para lá. Gostaria de dicas, qual tipo de projetos podemos criar para que possa ajudar a Ala Rosa e se há algo que poderíamos fazer até mesmo em tempos de pandemia, visto que não há previsão de passagem do Covid-19. Gislaine, a comissão... A primeira coisa pode comprar os produtos que elas estão produzindo. Muito bem! Não é? Insistir, né, doutora Idelma? Com certeza. A doutora Idelma fica autorizada aí a passar meu contato pessoal para Gislaine, né? Sim. E aí a gente faz a ponte entre a direção da unidade, que com certeza vai receber de braços abertos aí. Se a senhora e o nosso presidente me permite, até porque assim, o tempo de um magistrado, ele é muito assoberbado, porque não é só a questão de audiências, a senhora, além disso, tem 1001, né?
Se a senhora e o presidente... Ainda sou juiz eleitoral esse ano. Aí a alegria está, assim, multiplicada, sabe? Não, esse ano só me desculpa o vocábulo ou o vernáculo, né? E a informalidade, bagunça total, porque com o Covid, a forma é tudo novo, né? Então, para colaborar com a senhora, Gislaine, eu gostaria de deixar aqui a comissão fazer essa ponte, né? A doutora Idelma vai deixar o link aqui e remetemos para a magistrada, conversamos direitinho, intermediamos entre a UNA, Contagem, que eu também sou de Contagem, Delma, Estela, parte da comissão parece que Contagem evadiu para, né, para ajudar o Estado como um todo. Assim, colabora com a juíza, vocês também vão poder, né, contribuir lá, e de maneira que vocês não ficam sem resposta. Se todo mundo estiver de acordo, ok. De acordo. Obrigado, então, mais uma vez, doutora Bárbara, e vamos encerrar por aqui, até para liberar a doutora Bárbara, né, que tem muita coisa, e tem que descansar também, não é, que amanhã... Obrigado a todas e todos. Obrigada, boa noite, então, a todos. Um prazer. E obrigada ao pessoal de patrocínio, tá, gente? Beijo. Tchau.